que todo mundo é foda. Todo mundo é bom. Mas a realidade é que muitos de nós já chorou no banho. Tá? E todos nós, inevitavelmente, vamos viver altos e baixos. E todas as fases que a gente passa é literalmente isso. Fases passageiras. Eu tô numa janela, meu pai tava aí esses dias, eu tô numa janela temporal que o meu pai tá vivo, com 76 anos, 75, vai fazer 76, e o meu filho tá vivo. Eu sei que daqui a 20 anos não vai existir essa janela mais. No mercado é a mesma coisa. No mercado é exatamente a mesma coisa. O que a gente viveu de alta na Cardano em 2019 não vai mais existir. Não vai mais existir, pessoal. E vocês têm que entender que para você pegar assimetrias, você tem que pegar coisas que poucos estão vendo ainda e que vão começar a potencialmente se valorizar. Tá? Então, por isso que eu estou de olho nas empresas de energia que vão cobrir a dificuldade, uma das dificuldades dessa construção de data centers aí. Por exemplo, por que eu acredito que o gás natural vai subir? Não só por causa da escassez do conflito geopolítico, mas porque no verão americano os caras vão usar ar-condicionado a rodo. A rodo. Com uma quebra de diminuição de suprimento de energia, é possível que a Europa, por exemplo, que vai entrar agora no verão, comece a usar agora nos meses de junho, julho, muito ar-condicionado. E se você teve um déficit na cadeia produtiva do petróleo, isso vai atingir diretamente os mercados alternativos de energia. Então eu acredito que o gás natural vai se valorizar agora por causa do verão europeu e do verão americano. Simples assim. Tá certo? Então não estou garantindo que vai subir, não é isso. É simplesmente pensar. Porque quando eu tinha casa na Europa, ali na Espanha, eu tava nos últimos dias ali, tava começando a esquentar pra caralho. Eu já tava ligando todos os ar-condicionados da casa. Aí eu pensei assim, agora imagina toda a Europa usando ar-condicionado. Enfim, eu acredito muito que vai dar alguma movimentação de alta no gás natural agora por causa do verão europeu. Fofa, como você investe em gás? Tem lá na Coent Fury o gás natural. É só digitar lá Natural Gas. Você vem aqui, ó, Natural Gas NGN6, Natural Gas July. É um contrato futuro, tá? Você não se expõe ao gás natural. Mas ali eu acho que é um contrato futuro. Mas tem gás natural ali na Coent Fury, tá? Não sabe usar a Coent Fury, eu fiz um curso gratuito, link na descrição. Curso gratuito, eu deixei o link na descrição aí do curso gratuito que eu fiz da Coent Fury, ou procura ali por cursos aqui no YouTube, tá? Bom, então, por conta disso, pessoal, vocês têm que entender o seguinte, tudo é passageiro. Então não adianta você comprar Cardano agora, porque, a chance de sentar na graxa é muito grande. A Cardano, ela nunca mais vai voltar para 1,50. Entendeu? A última vez que eu falei isso, ela saiu de 35 centavos e ela disparou lá para 1,35, mas ela não superou 1,50. Eu falei que ela não ia superar 1,50. E ela não superou 1,50, ela nem chegou a 1,50, ela chegou em 30 e pouco, né? E naquela época eu falei assim, cara, ela não vai superar 1,50 nem fodendo. Por quê? Porque não existe motivação para ela ter uma demanda contínua crescente. Isso aqui é muito mais um short squeeze, uma alta de pessoas que estão apostando na queda contínua dela do que, de fato, alta verdadeira. E daqui a pouco ela faz um movimento direcional no próximo ciclo de alta, bem intencionado, vai lá para, 80 centavos, mas ela não vai superar os 80 centavos, ela vai ficar sempre nesse lenga-lenga perdendo fôlego, né? Porque não existe motivação para ela existir. Tá bom? Então é isso. Certo, pessoal? Tudo é passageiro, tudo passa. Em relação, e é isso que eu queria comentar agora para finalizar, em relação à aceitação de prejuízo, eu estou usando meu indicador favorito de bear market, que é o SOPR.
Vamos lá. Ciclos anteriores. Grandes quedas trazem grandes prejuízos. Grandes aceitações de prejuízos diminuem a oferta do mercado. Por quê? Porque vai diminuindo a força de quem vende. Então, quanto mais queda temos, mais fraqueza vendedora nós temos. Agora, com as quedas recentes, o que está acontecendo? A mesma coisa. Quanto mais ele cai, menos pessoas têm para aceitar prejuízo. Percebam que aqui teve um pico de aceitações de prejuízo, que foi em janeiro desse ano. Depois, final de fevereiro, tivemos a segunda aceitação maior de prejuízo, que foi menor do que a anterior. E agora, na queda de sexta-feira, nós tivemos uma menor aceitação de prejuízo em relação às anteriores. O que significa isso? Significa que à medida que vai caindo, menos pessoas vão ter prejuízo para aceitar o prejuízo. O que eu quero dizer com isso? Menos oferta vai ter no mercado de venda. Então vai chegar um momento em que o preço que está na linha preta vai superar a linha vermelha. E quando ele superar a linha vermelha, ele vai entrar numa fase de alta. Por quê? Porque daí vai sobrar só mais demanda compradora e vai ter menos força vendedora. E à medida que ele vai subindo e daqui a pouco ele cai na tendência de alta, porque lembre-se, na tendência de alta ele passa a maior parte do tempo caindo e andando de lado, tá? Para continuar subindo. É a versão oposta da queda, né? A queda ele sobe a maior parte do tempo, ele sobe 4 meses e cai durante um mês. Sobe 4 meses, cai forte durante um mês, tá? Quando ele mudar essa polaridade, ele subir, atingir níveis acima de $80 mil, por exemplo, quando ele superar $80 mil e tiver uma queda e tiver uma aceitação de prejuízo, é hora de comprar. E assim vai indo, tá? Então, basicamente, na minha opinião, é compra de Bitcoin agressiva a partir de agora. Já era antes, né? Mas deixa eu botar o Trade View aqui. Já era antes. Mas aqui agora é uma possibilidade real, interessantíssima de compra de Bitcoin, tá? Não estou falando que vai ser o último fundo, ele pode subir por 15 dias aqui e voltar a cair de novo, sei lá, né? Antes da reversão. Sinal importante. Puta, agora me lembrei de uma coisa importante. O sinal que vocês estão vendo aqui, pessoal, eu não quero que vocês se atentem ao todo aqui. O todo é queda infinita, certo? Nós já estamos abaixo da média 200, historicamente, melhor ponto de compra é agora. Mas isso daqui está antecipando para nós o que o mercado tenderá a fazer nos próximos períodos até final do ano aí, tá? Nós temos aqui um padrão chamado Bumper Run. O Bumper and Run é o seguinte, o mercado tende a ficar aqui. Pode até cair mais. Mas quando ele romper isso aqui, ele começa a lateralizar, para daí lá na frente querer subir. Então, isso daqui é um ensaio de uma cunha que vai surgir aqui, na minha opinião, tá? Essa cunha vai fazer com que a gente perca volume agora e volatilidade. Ou seja, à medida que ele subir aqui, ele vai tender a criar resistência aqui. Possivelmente ele vai, no momento de cair aqui, ele vai querer começar a cair devagar, começa a andar dessa forma aqui. Que é justamente a posição oposta do fim de uma tendência de alta. Tá? Quando o fim da tendência de baixa, ele também é assim. Ele vai caindo, perdendo volume. Porque conforme eu expliquei para vocês no Sopper lá, à medida que mais cai, menos vendedores vão aceitar vender mais barato. Vai ter menos aceitação de prejuízo, que é o que mostra o Sopper. O Sopper mostra exatamente isso. Quanto mais cai, menos aceitação de prejuízo tem. Menos agressivo ficam as vendas. Assim como na tendência de alta, quanto mais ele vai subindo, menos agressivo vai se tornando as altas vão ficando cada vez mais enfraquecidas. Numa reversão de uma tendência de baixa para alta ou do fim de um bear market, é exatamente isso que a gente precisa ver. Ele acelerou na sexta-feira, agora ele tende a desacelerar essa tendência, se acalmar, o mercado ficar um bom tempo lateral aqui dentro,
tá? E quando ele romper essa LTA, vai ser o prenúncio de que ele vai querer começar a entrar em fase de acumulação, ou seja, nós vamos ter 3, 4 meses aí andando de lado, para daí, no fim do ano, talvez, outubro, setembro, outubro, novembro, começar a subir, se valorizar. Tá? Essa é a possibilidade maior de acontecer, né? Eu chamo isso de fundo dos deuses. Por que fundo dos deuses, né? Porque o fundo dos deuses é exatamente isso, tá? É exatamente a queda com perda de volume. É isso daqui. Ele teve a queda agressiva, mas ele tende a perder volume. Você pega a maioria das grandes quedas, antes de reverter, ela faz isso daí, tá? A tendência de baixa. Então prepare-se, né? O mercado tenderá a ficar em queda com lateralidade antes da reversão, tá? Então é a famosa queda agressiva, aí ele faz a cunha. E dessa cunha ele começa a lateralizar. E dessa lateralidade ele traz a reversão. E para trazer a reversão, geralmente o mercado marca um sinal de forte compra agressiva para sinalizar o ponto de ignição de alta semanal. Então é o que a gente precisa ver a partir de agora. Aqui teve a pandemia e teve essa quebra dessa estrutura, né? Mas aqui, ó, antes de ter a pandemia, né, o preço já estava começando a fazer a reversão de tendência, ó, outra cunha, né, das tendências de baixo. Então, quando você vê essa cunha, é que nada mais representa do que a perda da força vendedora, né? Ou seja, começa a ter um equilíbrio da força compradora. Você vai ver que os melhores fundos começam a nascer a partir da formação dessas cunhas, que é a cunha de baixo. Então, muito provavelmente é o que a gente vai ver a partir de agora. A gente vai começar a ver provavelmente a formação de uma cunha com a queda perdendo ritmo, né? Perdendo força, que pode trazer o preço até os 40 e poucos, até os 48, né? Enfim, só que a tendência é dela ir caindo, se ela continuar, né, a cunha caindo aos poucos, tá? Antes de fazer a reversão, tá? Então a gente tem que ficar agora ligado em formação de bear trap, formação de cunha. O Bitcoin está tentando fazer um bear trap aqui, tá? Ele está perdendo o último fundo aqui, voltando a recuperar. Geralmente isso aqui é um fundo verdadeiro, né? Mas não tem como garantir se a pressão vendedora já toda acabou. Mas quanto mais ele cai, mais dificuldade ele tende a cair. E o Google Trends, eu queria dar uma olhada só no Google Trends antes de eu sair, senão eu vou me atrasar aqui pro médio. O Google Trends aqui, ó, pessoal, se a gente pegar Bitcoin, termo de pesquisa, eu quero pegar global. Último ano. Ó, o último ano, ó, agora nós estamos começando nesse período agora, ó, de 30 de maio e 6 de junho, já saiu da pontuação 25 para a pontuação 40 de interesse sobre Bitcoin. Por que isso está acontecendo? Porque quanto mais cai, mais as pessoas vão falando entre si. Pô, cara, tu viu o preço do Bitcoin? Pô, tu viu quanto o Bitcoin já caiu? Caralho, tu viu que o Bitcoin estava 100 mil ano passado, agora está 50 mil dólares? Caralho, eu vou vender a casa para comprar o Bitcoin. Quanto mais cai, mais começa a surgir cunhas descendentes de alta no mercado. Começa a enfraquecer a tendência de baixo. E, lembrando, no mercado financeiro, 80% do tempo nos últimos 100 anos, o mercado sobe, se valoriza, nos ativos que têm tendência de alta secular. Então, por exemplo, 20% das vezes apenas o mercado cai e 80% do mercado sobe. Isso dá uma média aí de 1 ano de queda para 3, 4 anos de alta, em média. Então, vocês estão num ano de queda. Se você não quebrar no ano de queda e se você conseguir sobreviver no ano de queda para estar propício a comprar no ano de queda, você tende a ter 3 anos de alta, em média. Tanto o mercado ações quanto o mercado cripto. Então, se você quer ser pessimista, seja pessimista, mas não seja pessimista por muito tempo. Porque, historicamente falando, ser pessimista no mercado financeiro não dá lucro, tá? O mercado, geralmente, ele paga quem é otimista. Tá bom? Certo, pessoal? Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado. A gente se vê amanhã às 10h30 da manhã. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.